Olá, meus amigos. Eu quero fazer uma observação em relação ao vídeo anterior, né? Onde eu contei para você a história de Joseph, que fizeram ele tomar ácido e aquilo, né, acabou quebrando um dente dele, né? E eu falei no vídeo que em nenhuma foto de Joseph ele estava sorrindo. Alguém comentou no vídeo que não existem fotos dele, né? São pinturas e tudo mais. Tudo bem. Eu, é, eu retifico o que eu falei, tá bom? Mas aí, se você parar pra pensar também, você não vê fotos de nenhum outro presidente da igreja sorrindo, né? Pelo menos líderes do século XIX, né? Mas tudo bem. Ainda assim, tá valendo esse fato interessante, né? Que aconteceu. Tudo bem. Uma outra coisa que estão pedindo para eu fazer é para eu falar nos vídeos como é que você pode fazer a tua resignação, tá? Eu vou fazer porque outras pessoas têm me perguntado também como é que eu faço, porque eu acho que eu falei sobre isso em um ou dois vídeos, eu não me lembro, mas é claro que, né, nem todos assistem a todos, né? Então, assim, eu só vou falar como você pode resignar a título de informação. Eu não estou tentando te manipular a fazer nada, eu não estou te incentivando a fazer nada, tá? Resignação é tão sério, é uma coisa tão séria quanto uma excomunhão, porém na contramão. Rimou por coincidência. Mas quando a igreja te excomunga, porque você fez algo, né, que eles consideram grave, para você poder voltar a fazer tudo que os outros membros fazem na comunidade, né? Ou seja, ter chamado, subir no púlpito para prestar o testemunho, receber uma recomendação para entrar no templo. Para você receber tudo isso de volta, você precisa ser rebatizado, tá? Quando você resigna, você está retirando o teu nome dos registros da igreja como membro, tá? Então você está excomungando a igreja, tá? Caso aconteça algo no futuro que você pense, que você decida, né, voltar para a igreja, por seja qual for o teu motivo, você precisa ser rebatizado. Então é algo que não é irreversível, mas é algo que é sério e precisa ser feito, decidido de uma forma madura e ponderada. Não deve ser feita, né? Não é uma decisão que deve ser tomada com raiva ou sentimentos assim que são passageiros, tá? A melhor maneira de você resignar é você entrar no website que eu vou deixar na descrição do vídeo, chamado quitmormon.com. Eu já contei a história desse advogado, ex-membro da igreja, que criou esse website. Ele vai encaminhar, você só preenche teus dados lá, tá? Como nome, data de nascimento, e não precisa do número da ficha de membro se você não tem, mas você só preenche teus dados lá e ele vai te representar diante da igreja, ele vai informar a igreja que o cliente dele, ou seja, você, está pedindo a retirada do teu nome dos registros dela. Esse processo leva de 2 a 3 meses, é gratuito e funciona. Foi assim que eu fiz a minha resignação e conheço várias outras pessoas, inclusive brasileiros, tá? Que fizeram através desse website. É a melhor forma de você fazer se você realmente quer excomungar a igreja da tua vida, tá? Quando eu me esquecer de falar sobre isso em alguns outros vídeos, eu vou pelo menos sempre manter o link para o website Quit Mormon na descrição do vídeo, tá? Então você dá uma olhadinha ali que vai estar na descrição deste vídeo e de outros, tá bom? Então tá. Bom, o assunto que a gente vai conversar hoje, que na verdade é palavra de sabedoria, né? Que é aquela lei de saúde do Senhor, é assim que o mormonismo chama, que fala que você não pode, não deve, tudo na igreja não deve, mas na verdade não pode. Pode prestar atenção. Você não deve beber chá, café. No Brasil, a ênfase é dada ao chá preto, mas aqui nos Estados Unidos é chá. Eu sempre escuto que é qualquer tipo de chá, inclusive verde, tá? Chá, café. Você não deve fumar, você não deve usar nenhuma droga, você não deve beber bebidas alcoólicas, né?
Só que também fala sobre o consumo de carne, que a carne deve ser consumida somente no inverno. Mas isso não é levado a sério, não. Não. Gauchada aí, conterrâneos meus, comemos carne pra caramba, né? Gauchada toma chimarrão também, que é uma bebida extremamente quente. É muito mais quente do que o café que eu tomo. Tudo bem. Mas essa é a palavra de sabedoria. E tem algumas coisas que eu gostaria de comentar com vocês que eu aprendi semana passada e enquanto eu escutava esse podcast, eu senti meu rosto quente, porque fiquei muito indignada. São coisas que a gente não fica sabendo, né? Mas eu, escutando o podcast de Lindsay Hansen Park, ela é eu diria que ela é uma historiadora, tá? Ela é ex-mormon, nascida e criada na igreja, descendente de pioneiros também, decidiu estudar a história da igreja, né? E ela tem um podcast chamado Year of Polygamy, Ano da Poligamia. Eu vou deixar o nome como é que fala? Do podcast para ela. Eu vou ver se eu consigo também colocar um link desses 2 episódios que eu escutei. Se você entende inglês, você escuta porque vale muito a pena. Eu só vou dar uma pincelada, uma resumida, porque o podcast dá mais de 2 horas. Eu não tenho tempo de parar e traduzir palavra por palavra, ou pelo menos, tá? A grande maioria. Então, eu peguei os fatos que me chamaram mais atenção e vou dividir contigo. Para você entender o tipo de membro da igreja que eu costumava ser, enquanto eu era membro da igreja, que eu era, na verdade, ativa por 35 anos, eu nunca quebrei a palavra de sabedoria, pelo menos no sentido de que eu nunca fumei, nunca usei nenhuma droga, nunca bebi café, né, e nem bebida alcoólica, tá? Quando eu terminei a missão, a gente morava em Florianópolis, né? E eu fui a Santa Maria visitar minha avó e meu pai, que não eram membros da igreja. Quando eu cheguei na casa da minha avó, que eu não via há mais de 10 anos, ela perguntou se eu queria um café. E eu falei, não vou, obrigada, eu tô bem. Ela falou, tu quer um chazinho então? A avó só tomava chá preto. Bom, pelo menos não só chá preto, mas quando ela oferecia chá para as pessoas, não era chá de camomila ou disso, daquilo, erva doce, era chá preto. Eu falei, não, vó, obrigada, eu tô bem. Ela falou, uma Coca-Cola? Quer uma Coca-Cola gelada? Na minha missão, Coca-Cola era proibida, né? Tava na Bíblia Branca 2, que a gente chamava. Era a regra da missão. Então eu vim com aquela decisão de que eu não ia tomar mais Coca-Cola. E eu falei não para minha avó pela 3ª vez. Eu me senti muito estranha. E ela falou, pelo menos água? Eu falei, água eu aceito. Então foi uma situação assim, foi uma saia justa que eu acho que ela me achou extremamente antipática, né? Mas ela não entendia e eu não expliquei também, né? Tudo bem. Só pra você ver o tipo de membro da igreja que eu era. Aí eu descubro as coisas que eu estou descobrindo e meu sangue sobe pra cabeça. Bom, havia aqui nos Estados Unidos, no ano de 1700 e pouco, um movimento chamado temperance, ou seja, você pode traduzir como um movimento da moderação ou sobriedade, tá? Ou seja, estava havendo uma campanha para que as pessoas reduzissem o consumo de álcool, porque muitas pessoas estavam começando a beber e se tornando alcoólatras, os homens se tornavam abusivos, numa época em que as mulheres não trabalhavam fora, então eles acabavam se tornando abusivos e perdendo emprego, aí bebiam mais, e aí se desesperavam porque não conseguiam outro emprego, então era uma bola de neve, as famílias estavam sofrendo muito por conta do alcoolismo aqui nos Estados Unidos, tá? Então, em 1784, Benjamin Rush, ele reavivou este movimento, chamado Movimento da Temperança. Eu vou como é que fala? Traduzir assim, temperança ou moderação, tá? Que era conhecido como Temperance Movement. E ele fez um panfleto falando sobre os malefícios do álcool, né? Os efeitos que o álcool tinha. Presta atenção. Os efeitos do álcool sobre o corpo e a mente das pessoas. Em 1826, presta atenção na data aqui, no ano 1826, eles criaram uma sociedade da temperança, tá? Sociedade da moderação. E no início de 1800
Aliás, no ano de 1830 já havia mais de 4 milhões de membros, então era algo que estava em alta aqui, tá? Estava sendo muito comentado entre as pessoas. Em 1828, um membro desse movimento chamado Lyman Beecher, ele falou o seguinte: o álcool destrói o indivíduo até que o que era virtuoso, amável e louvável se retira e deixa um rastro de abandono aos apetites de um animal em ruínas. Eu vou repetir para ver se soa familiar esse texto para você. O álcool destrói o indivíduo até que o que era virtuoso, amável e louvável se retira e deixa um rastro de abandono aos apetites de um animal em ruínas. Dizendo que os homens, né, seriam abandonados, se tornariam nada, né? E se houver qualquer coisa virtuosa, amável e louvável, nós a procuraremos. 13ª regra de fé. Joseph Smith merecia o título de gênio da religião. Cada vez eu me convenço mais disso, tá? Ele escutou isso. E ele pegava textos, né? E a gente vai falar de outros plágios. Tem muito mais plágios, não só dele não, tá? Mas vem mais coisas por aí. Nessa mesma época, tá? A ciência estava debatendo sobre o consumo de chá, tá? Isso no início do século XIX, os malefícios do chá, da bebida quente. Em 1833, a palavra de sabedoria surgiu. Era um movimento social e político que estava tendo muita força aqui, tá? Tudo bem. O sacramento no templo de Kirtland, eles tomavam sacramento dentro do templo, tá? No templo de Kirtland, eles tomavam sacramento que não era aquele pedacinho de pão e aquele copinho de água, não. Era um pedaço de pão do tamanho de uma mão fechada, esse era o tamanho do pão, e um copo, uma taça de vinho, tá? Inclusive na dedicação do templo de Kirtland, as pessoas foram convidadas a jejuar por 2 dias antes da dedicação, e quando elas chegaram lá, o que foi servido para elas como sacramento foi o pão assim e muito vinho, foi vinho à vontade. Isso explica por que muitas pessoas tiveram alucinações e viram anjos e tudo mais. A ciência tem explicação para 90%, né, das questões. Tudo bem. Lindsay Hanson Park, as coisas que ela fala no podcast dela, ela tirou do website de Claire Barrows, tá? Que também vai estar descrito no podcast dela. Você pode dar uma olhada lá. Conta essa história de que uma família chamada família Brown veio visitar os Smiths em maio de 1833, ou seja, poucos meses depois que a palavra de sabedoria já havia sido anunciada na igreja. E quando eles chegaram lá, Emma ofereceu a eles chá e café. Eles consumiam chá e café. Essa família, vendo tudo isso, ficou confusa e pensou, tá, mas peraí, mas e a palavra de sabedoria? Ele disse que não pode tomar café, não pode tomar chá, mas a família dele toma. Isso é literal ou é para todos? Essa família acabou apostatando, né? Se afastando da igreja por conta disso, porque eles consideraram aquilo, eles acharam aquilo muito estranho e pensaram, tá, mas então ele é um hipócrita, né? Porque ele fala uma coisa e faz outra. Olha a reação de Joseph, eu volto já.